Oi, gente linda! Meus amores, hoje temos mais um tutorial aqui no canal, agora nesse ritmo de festas de fim de ano, mas é uma inspiração que eu preparei pra vocês pensando numa maquiagem mais elaborada, que funciona super bem pra noite, pra um evento, pra um casamento, mas que não vai te deixar de cabelo em pé com um passo a passo muito complexo. Então eu espero poder te ajudar. Esse é mais um vídeo dessa série de fim de ano que eu fiz com Natura Una. Semana passada a gente teve também um tutorial completinho de uma versão de maquiagem assim sofisticada, só que mais leve. E hoje a gente tem essa inspiração de um esfumado diagonal, mas eu prometo que eu fui bem didática no passo a passo para que você possa aprender, treinar e usar aquilo que fizer sentido para você, porque é justamente essa a ideia, que a gente traz a inspiração e você adapta do seu jeitinho, com o que você tem em casa, com as cores que você mais gosta. Eu espero poder te inspirar com esse vídeo de hoje. E se você chegou agora no canal, aqui a gente fala de beleza, a gente fala de maternidade, de emoções, de comportamento, de vida real. E independente do vídeo, a minha ideia é ser próxima de você, é poder acrescentar alguma coisa na sua vida. Se você gostou dessa ideia, já se inscreve aí no canal, ativa as notificações para receber um recadinho sempre que sair um vídeo novo e de deixar o seu amor em forma de likes. Esses likes ajudam muito o nosso vídeo a engajar melhor aqui no YouTube e eu espero que você aproveite as diquinhas de hoje. Bora lá! Hoje é uma maquiagem um pouco mais elaborada, mas vocês sabem que eu gosto de praticidade. Não vai ter nada de complicação aqui, mas a gente vai acrescentar na preparação da pele Blur Me. Vamos acrescentar o Primer Blur, também de Natura Una, todos os produtinhos são da marca. E esse é aquele Blur efeito instantâneo. Se você não sabe o que é Blur, basicamente o Blur, gente, é uma ferramenta que se usa em edição de foto para alisar. Então os produtos com essa característica, eles ajudam a disfarçar linhas, poros e acabam deixando um efeito de pele mais uniforme quando a gente fala em superfície. Esse tipo de produto também ajuda na fixação, na duração da maquiagem, então eu vou aplicando aqui principalmente nas áreas em que eu costumo ter mais poros aparentes e mais oleosidade, mas eu não sinto necessidade de passar no rosto inteiro. E eu vou ensinar uma técnica de preparação diferente. A gente vai usar o iluminador primeiro, antes de passar a base. Esse daqui é o iluminador Ultra Radiance e eu amo os iluminadores que tem essa textura em creme. Então a gente vai aplicar aqui, ó, nessa região de C, aqui nas têmporas, no alto da bochecha praticamente, em toda a lateral, com batidinhas. Um pouquinho aqui no alto do nariz, no alto dos lábios, no alto do queixo. Eu passo até um pouquinho mais de quantidade. Para você que tem receio de ficar com o iluminador muito iluminado, você pode fazer isso, passar antes da base ou dar uma misturadinha até na base para ter um efeito um pouco mais luminoso. Natura Una base líquida, essa tem filtro 15. A que eu usei semana passada, a Serum, gente, ela é maravilhosa também. Ela também tem filtro. A maioria das bases da marca tem já a proteção, o que ajuda pro nosso dia a dia, né, um passo a menos. Pelo menos você não vai ter uma exposição direta, você pode já usar uma maquiagem, a própria maquiagem forma uma camada, né, a mais de proteção e o filtro já deixa tudo mais simplificado no nosso passo a passo. Tô aplicando hoje com o pincel porque eu quero construir já mais camadas, daria pra aplicar com os dedos, gente, tranquilamente. Mas às vezes assim pra festa, a gente quer um pouquinho mais de cobertura, aí o pincel, ele acaba sendo um aliado. E para esse efeito de mais cobertura, a gente aplica com batidinhas e depois dá uma polida. Mas a gente acaba concentrando mais produto com as batidinhas e depois vai espalhando. Tem alguma coisa aqui que tá faltando, passar no pescoço, gente. Muitas vezes dá diferença, especialmente no verão, se você acaba com o corpo mais bronzeado, dá uma certa diferença aqui e fazer essa transição de aplicar o produto no pescoço ajuda a deixar tudo mais uniforme. E agora, o que tem de diferente aqui? Falei pra vocês semana passada que eu gosto de aproveitar os produtos ao máximo e às vezes eu pego, por exemplo, uma sombra e já corrijo a sobrancelha com ela mesma. Então eu vou usar um marronzinho opaco dessa Maxi Palette. Essa daqui é o Nudes Clássicos, que, enfim, é uma das minhas preferidas da vida, mas a gente vai fazer o esfumado com essa outra, que é a Nudes Intensos, para vocês verem também outras possibilidades, né, de tons e de composições.
Corretivo alta cobertura. A minha cor, gente, que eu uso é o bege médio. Com um pincel de detalhe, você consegue, muitas vezes, fazer aquela correção de sobrancelha ou destacar um pouquinho mais. Então eu vou só aplicar um pouquinho aqui, ó, pra definir melhor. E com essa mesma técnica de pincel de detalhe, um corretivo, você pode também camuflar algum pontinho que seja necessário ou até limpar. Quando borra a sombra, você limpa com o próprio corretivo depois, mas a gente vai mostrar isso agora na prática. Vamos fazer um esfumadinho bem bonito, assim, elegante, um pouco mais marcante, mas ainda assim possível, porque eu sei que muita gente ainda tá aí aprendendo a fazer maquiagem e eu não quero que vocês desanimem no meio do processo. Então vamos fazer algo que seja bem possível, eu vou buscar ser o máximo didática possível e a gente vai começar com esse pincel esfumador. Vamos fazer assim um côncavo bem levinho, que é essa profundidade natural dos olhos. Então eu vou usar a Maxi Palette Nudes Intensos, vou começar com esse tom, que ele é um rosé, parece um rosa antigo, então acaba sendo um diferencial, né, pra não ficar sempre no marronzinho, que eu gosto muito, né, mas vamos fazer algo aqui mais pros rosados hoje. Mas você vai usando os tons que você gosta, porque com essas técnicas você consegue fazer do seu jeito, com aquilo que você tem em casa. Mas basicamente, para começar, uma sombra opaca, ela já serve como uma boa base para fazer esse esfumado. Ó, esse é um pincel duplo, eu adoro. Eu acho que eles são mais versáteis. Com um pincel você já tem duas possibilidades. E eu vou aplicando aqui, ó, bem na profundidade dos olhos. Eu posso fazer isso de olhos abertos. Olha, eu tô me olhando no espelho e fazendo um vai e vem para marcar mesmo o côncavo. Então, além daquele vai e vem que a gente fez com os olhos abertos, eu jogo a cabeça um pouquinho mais para trás para pintar o cantinho dos olhos. Então eu desço com essa sombra opaca e esfumo aqui o cantinho para dentro. Se você fizer isso para fora, pode ser que a sombra vá parar aqui. Tá errado, Ju? Não, não tá errado. Mas às vezes a gente não quer que a sombra vá parar aqui. Então é mais fácil você empurrar, arrastar a sombra pra dentro. Vou fazer um cantinho iluminado com esse tom mais clarinho. É um champanhe rosado mais claro. E aí, mais uma vez, joga a cabeça um pouquinho pra trás pra você conseguir esticar a pálpebra. E pinta o cantinho. E a aplicação não precisa ser só aqui em cima. Você pode dar uma pincelada já, pegando um pouquinho aqui embaixo. E agora a gente vai fazer essa transição. Tivemos aqui o opaco rosado, o tom mais rosado champanhe clarinho. A gente vai pegar um outro tom da mesma família que é nem tão claro, nem tão escuro, pra fazer o degradê. Agora eu fecho o meu olho mesmo e aplico com batidinhas pra depositar bem a sombra, para revelar mais intensidade de tom e mais pigmentação, mas a pigmentação dessas sombras é muito boa, gente. Vocês não precisam se esforçar muito, elas ajudam, ajudam a gente. Então eu vou lá depositando, primeiro aqui perto da raiz dos cílios. Quando eu sentir que tá bom, eu subo um pouquinho mais, sempre com batidinhas, gentil, já vai se falando uma coisa boa, já vai sentindo coisas boas sobre você enquanto você se maquia, porque a gente tende a reparar muito nos defeitos, a gente pensa em correção o tempo todo, mas acho que a ideia é a gente pensar em valorizar, é destacar aquilo que a gente mais gosta, é talvez trabalhar melhor essa nossa aceitação, trabalhar melhor o nosso auto-amor, o nosso autocuidado. E com esse mesmo pincel, esse lado tem um aplicador de espuminha, eu vou fazer aquele esfumadinho de raiz de cílios hoje clarinho. Eu gosto bastante do esfumado mais escuro embaixo, mas eu quero mostrar uma nova possibilidade para vocês de dar uma iluminada embaixo, algo delicado, mas que já valoriza e inclusive melhora até o acabamento. Quando você não passa nada, absolutamente nada embaixo, às vezes acho que falta um pouquinho de acabamento, a não ser que você não goste mesmo, tudo bem. Mas eu acho que esse toque deixa a maquiagem mais profissional, sabe? Vou usar esse tom berinjela, então. Foi a minha decisão, o meu veredito. Então eu vou puxando como se eu fosse fazer um gatinho. Isso vai me ajudar também para passar o delineador depois. Se você não tem muita referência do gatinho, coloca um pincel chanfrado como esse aqui, ó, na linha dos seus cílios inferiores. Se seus olhos são um pouco mais caidinhos, você levanta um pouco mais e dá uma pincelada assim, ó, só para ter um norte. Depois a gente vai esfumar isso. Mas eu vou fazendo esse esfumado de raiz. Para ser um realce, não vai pesar. Vocês vão ver que depois da máscara de cílios vai ficar bem legal, vai ficar bem sutil. Bom, eu não me aguento. Eu vou aplicar um pouquinho só aqui de cantinho, gente. É que realmente é o toque que eu mais gosto
é esse esfumadinho de raiz. Hora do delineador, já fiz desse lado e tenho uma dica para compartilhar com vocês. Serve tanto para o delineador em caneta ou em outros tipos, até mesmo para você treinar linha de lápis de olho. É treinar na sua mão também, que nem eu falei da sombra. Você faz um tracinho, aí faz mais um pouquinho, aí junta os dois, aí puxa mais um pouquinho. Fazer de pouquinho em pouquinho, é quase um pontilhismo. Você vai fazer um tracinho, descansa, faz mais um pouquinho, descansa. Não precisa ser de uma vez só. Talvez isso te ajude a conseguir fazer o delineador de uma vez por todas. Mas esse delineador em caneta preto, além dele ser muito preto, essa ponteira mais comprida ajuda bastante na precisão e na firmeza da mão. Com o lado de espuminha do pincel duplo, eu vou dar uma esfumadinha naquele delineado que eu fiz de sombra mais comprido, que era mais para me dar referência de como puxar com o delineador depois. Então eu dou uma suavizada aqui, porque aí a gente acaba tendo aquele efeito de maquiagem mais diagonal, que foge um pouquinho daquele esfumado convencional de voltar com a sombra escura. A gente só puxa ela na raiz dos cílios e arremata com o delineador, ou você pode usar o lápis de olho, ou você não precisa usar nada disso. São apenas sugestões e ideias para vocês. Lápis na linha d'água, não vamos usar lápis na linha d'água, eu amo, gente. Então eu vou passar um pouquinho daquele marrom, esse daqui é o lápis Kajal, ele é super macio, ele é bem pigmentado. Então eu vou passar só aqui, ó, do meio pro final. Se você tem os olhos muito fechadinhos, você fala, ai Ju, eu gostaria de alguma técnica, usa um lápis clarinho, um lápis rosado, um lápis nude, um lápis bege, ele vai dar o efeito de abertura de olhar, sabe? Como se os seus olhos fossem um pouquinho maiores, caso você queira esse efeito. Máscara nesses cílios. Ah, eu tenho que lembrar de passar o corretivo antes de passar a máscara embaixo. Às vezes eu esqueço, né, gente? Cabeça de mãe fica um pouco afetada. E essa é a máscara de cílios a volume impactante. Eu gosto dela. E ela é a prova d'água. Algumas pessoas me perguntaram se é difícil de tirar. Eu sinto que ela forma uma película em volta dos cílios, então é bem fácil de tirar. Ela sai em pedacinhos quando você remove com um demaquilante. É bem interessante esse efeito dela. Passei uma camada desse lado. Enquanto ela seca um pouquinho, eu passo do outro. E a gente vai lá aplicar o corretivo no final, porque isso também é uma técnica que talvez possa te ajudar. De volta ao corretivo de alta cobertura, vamos aplicar depois das sombras, nesse formato triângulo, que acaba sendo uma correção mais uniforme, e também porque isso vai limpar, caso tenha caído sombra depois do esfumado, tenha borrado alguma coisinha, isso já ajuda a limpar. Então eu apliquei, eu gosto de dar o meu toque com os dedos, vocês sabem disso, né? Com batidinhas para concentrar bem a correção. Então, ó, correção desse lado feita, vou aplicar desse lado também. Mais uma vez, com um pincel de espuminha, a gente vê se precisa esfumar alguma coisa. Fazer uma última pincelada aqui dos olhos. E vou finalizar com a máscara de cílios, mais uma camadinha. E passar embaixo também. Não costumo usar muito pó. Mas já que é uma maquiagem assim, pensando em ser mais pra festa, pra uma virada de ano, pra um casamento, eu vou fazer só uma seladinha nas regiões em que eu acabo tendo mais oleosidade, que é basicamente a zona T, aqui na testa, nariz, queixo. Então utilizei o pó compacto e vamos finalizar com o Blush Up Color Radiance no tom coral. E com o próprio pincel de blush, eu dei uma limpadinha nele, eu vou esmagar, eu vou aplicar um pozinho, uns tons mais escuros que a minha pele, ou um bronzer você pode usar, que não tem assim muita cor, gente, pra fazer um contorninho. Ultimamente eu não tenho nem usado, mas acho que cabe nessa proposta de maquiagem mais elaborada. É bem assim, ó, faz a boca do peixinho, onde faz esse desenho, esses sulcos, essas profundidades, a gente pode aplicar o bronzer pra acentuar isso, ou não. E esse pincel, gente, de corretivo, eu não usei ele hoje, mas ele é incrível. Eu tava usando agora no final só pra dar uma espalhadinha no pó que eu passei. E eu gosto de, às vezes, dar um acabamento final com o pincel já limpinho, fazer uma pequena faxina se for necessário, mas aqui não caiu nenhum pigmento de sombra. Essa sombra ela é boa porque ela não esfarela, sabe? Então esse pincel é uma dica pra vocês, porque ele é bem... Pra corretivo ele deixa um efeito lindo. E vou passar, então, mais uma camadinha do iluminador que eu mostrei pra vocês no começo.
só como um arremate. E vamos de batom líquido Mattifique. Esse é o Una Mattifique, nesse tom de rosé, que vai combinar com os meus brincos preferidos. Esse também é um batom mate confortável. Eu elogiei bastante o outro na semana passada, o Velvet, que ele é um batom bala, né, daquele formato convencional que você gira. Este daqui é um batom líquido, mas ó, estou sorrindo, fazendo caretas. E ele continua íntegro, ele não puxa, ele é confortável de usar e ele dura bastantão também. Então temos a nossa inspiração de maquiagem mais elaborada, inspirada nos tons mais rosados, com esfumado em diagonal. E assim, eu acho que de passo mais desafiador é o delineador, que é opcional, óbvio, mas eu não pus nem cílios postiços para vocês verem que às vezes dá pra gente ter um visual assim bonito, sofisticado, sem aquelas coisas todas que às vezes deixam a maquiagem mais complexa de ser feita. Vou ficando por aqui, deixa nos comentários se você tá gostando de ver os tutoriais voltando aos pouquinhos aqui pro canal. Posso produzir mais na medida do possível pra vocês, que a minha alegria é poder ajudar de alguma forma, seja em relação às suas emoções, a sua beleza, a maternidade. Eu tô aqui como uma amiga pra você, de peito e de coração aberto, esperando poder te receber aqui sempre com carinho. E um grande beijo, gratidão por fazer parte agora desse meu ano, da minha vida, do meu sonho, da minha família. Um beijo carinhoso e eu te vejo no próximo vídeo.